Portanto, muito bem-vindos à conferência onde vamos debater o papel dos municípios na descarbonização, evento este que é inserido na 15ª Semana Europeia de Energias Sustentáveis, que este ano e um pouco, como se realiza por toda a Europa, é num formato inteiramente digital. O tema central desta conferência é, além da crise, e refiro que esta crise, esta pandemia que nos tem provocado este pandemónio nas nossas vidas, além da crise, energias limpas para uma recuperação e crescimento sustentável. Começo por agradecer aos oradores convidados. Temos a honra da presença de um painel onde reunimos três estruturas que, no fundo, são as principais figuras na área da energia, e também a oportunidade de expor as boas práticas do município de Vila Nova de Gaia, com a presença de um técnico da Gaiur. Destaco, sem demérito dos restantes, a presença do Sr. Secretário de Estado, o Dr. João Galamba, e contamos ainda com a presença de Rui Fragoso, da ADEN, da Agência para a Energia, de Gilberto Mariz, da Direção-Geral de Energia e Geologia, e, por parte da equipa da casa, a arquiteta Carla Pires. E cumprimento também, naturalmente, a todos os que assistem a esta conferência em formato digital. Antes de vos dar uma palavra, realizo apenas, ou de vos dar a palavra, aliás, realizo apenas um enquadramento, quer do município onde estamos, Vila Nova de Gaia, quer da empresa municipal Gaiur, quer do próprio termo escolhido. Mas antes disso, e porque durante este tempo de pandemia temos sido bombardeados por muita informação, onde muito público que não era digital passou a ser, e portanto demos passos muito largos no caminho da digitalização, e portanto relevar que esta será uma conferência onde pretendemos ser relevantes na informação e não mais do mesmo. E, dado que não podem estar presentes em Vila Nova de Gaia, e com muita pena nossa, porque gostaríamos muito de vos receber, vamos passar um pequeno vídeo de enquadramento do nosso município e irá passar já de seguida. Onde o coração que bate é feito de muitos corações. São mais de 300 mil os corações que todos os dias batem no peito de um povo de fé que não esquece. Onde as boas memórias das pedras do património continuam vivas e os barcos continuam a subir o rio ao sabor do vento que os conduz ao destino. Somos o vermelho rubi do vinho que carregamos ao longo da nossa história, que nos marca como um povo de trabalho duro e sem medo de carregar nos ombros o futuro de um país. Somos a árvore que nunca morre e que cresce para abrigar com a sua sombra as brincadeiras das nossas crianças. Somos milhares de árvores nos parques, nos lugares, na cidade que se estende. Cuidamos do verde que nos abriga para que o sol possa sempre encontrar alguém para brilhar. Vivemos com a força das ondas que alimentam as nossas praias. Temos em nós a energia que nunca acaba e que, mesmo perante as rochas mais duras e os problemas mais difíceis, insiste em furar e encontrar caminho. Aqui os rios correm para a foz. Doa a quem doer, porque é o nosso caminho, o nosso destino. Somos a energia que norteia o norte e que se redobra no amarelo dos dias em que o sol nos abençoa a alma. É aqui que vive a vida. Gaia tem o azul do céu e do mar juntos, num doce romance que convida a viver as paixões que duram para sempre e nos fazem sorrir. É Gaia que se levanta, singular, única, mas ao mesmo tempo plural. Temos a tradição e a modernidade, o passado e o futuro. Somos campo e mar, cultura e tecnologia, conhecimento e empresas. Somos por Gaia 300 mil corações que se levantam e dão o melhor de si para construir o futuro dos nossos filhos e netos. Somos de Gaia. Temos dentro de nós as cores do mundo que fazem o mundo fazer mais sentido.
Muito bem, depois desta viagem vamos então à oportunidade, isto é, aproveitar a 15ª Semana Europeia da Energia Sustentável, que desta vez, como disse há pouco, se realiza apenas num formato digital e é talvez o maior evento europeu com adesões dos municípios, de associações, de empresas e de todos os stakeholders que no fundo trabalham na área de energia. Portanto, procurar refletir sobre este tema fundamental, a energia, que é o motor do mundo, mas com esta abordagem estratégica e política com preocupações fundamentais em obter de forma limpa, descarbonizada e, no fundo, refletir qual o papel que podemos ter enquanto município ao debater as questões como a reabilitação energética de edifícios, as comunidades de energia, ações e projetos municipais que em Vila Nova de Gaia até o dia de hoje implementamos e que temos também perspectivado de implementar de futuro. Este é basicamente um programa proposto para cerca de 1h30 de debate, com espaço para perguntas e respostas neste dia que é dedicado à partilha das melhores práticas e à discussão sobre as energias limpas e à recuperação verde. Acredito, acima de tudo, que é um papel para os municípios, que são este pilar fundamental na estratégia da transição para a economia descarbonizada, e depois, numa primeira fase, do necessário investimento na iluminação LED ou com implementação de fontes renováveis em equipamentos, e estas foram e são medidas necessárias, mas estamos numa fase, certamente, em que podemos ter um comportamento bem mais estratégico. E, por fim, tratarmos também um pouco do papel da GAIUR, Empresa Municipal de Vila Nova de Gaia, que atua no urbanismo e na área da habitação social. E aqui entro novamente no campo da oportunidade. Na verdade, estamos, de momento, a iniciar a revisão do Plano Diretor Municipal e, portanto, é um tempo em que podemos equacionar e estudar as transformações positivas que poderemos ter e deixar como legado para o nosso município. E que pretendemos, no fundo, que seja o mais sustentável com as questões ambientais e energéticas alinhadas com o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, com a Estratégia Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas para 2020, que foi prorrogado para 2025, e também com o roteiro para a neutralidade carbónica em 2050. Reforço que tem sido fundamental estar presente em projetos de cooperação internacional e boas práticas, e o município e a GAIUR estão envolvidos em cerca de 4 projetos europeus. E vamos agora ao segundo vetor que a GAIUR, no caso, atua, que é a habitação social. É de referir que Vila Nova de Gaia é o 3º maior município do país e a habitação social tem uma elevada representatividade no nosso município. Contamos com cerca de 3.300 fogos e se de facto somos considerados o 5º país da União Europeia onde as pessoas têm menos condições económicas para manter as casas devidamente aquecidas, um problema esse que ainda assim tem vindo a ser resolvido. Para termos uma ideia, o município de Gaia e a GAIUR investiram cerca de 15 milhões de euros em intervenções nos últimos 5 anos em reabilitação energética nos nossos empreendimentos, nas coberturas e fachadas. Acreditamos que ao melhorar o conforto térmico dos nossos empreendimentos, ao fazê-lo, melhoramos as condições e a qualidade de vida das pessoas. As crianças poderão estudar com mais conforto, ninguém consegue estar com frio, e melhoramos também as questões associadas à saúde. Este é um investimento que pretendemos continuar. E vemos aqui também nos nossos empreendimentos um potencial muito elevado para as comunidades de energia. A todos os que nos acompanham, convido a participar, podendo colocar questões que no final procuraremos responder, e ao Sr. Secretário de Estado, no caso, Dr. João Galamba, deixar aqui o desafio que nos apresente políticas bem-sucedidas, que nos inspirem para a inovação e para cumprir as metas de energia e clima da União Europeia, quer na energia ou mobilidade, e onde Gaia, através do seu presidente, o professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, tem estado particularmente ativo. Portanto, Dr. João Galamba, por favor, comece a sua intervenção. Muito obrigado. Penso que me estão a ouvir. Queria, antes de mais, agradecer à GAIUR e ao seu presidente a este convite. É um gosto estar aqui e é um gosto estar aqui neste momento, porque é, de facto, um momento muito importante para a política energética do país, e a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é que esta política energética e os nossos objetivos não se fazem sem os municípios e dependem, em muitas áreas,
que tentarei explicar a seguir, de uma participação muito ativa dos municípios. O Governo sempre disse que a transição energética não é um fardo, não é uma automutilação que temos de fazer, é uma oportunidade. Portugal tem, pelas suas características geográficas e pelos recursos que tem, todos os incentivos a abraçar entusiasticamente a transição energética. Não somos a Arábia Saudita, somos 100% dependentes da importação de energias fósseis. Portanto, se já há hoje um incentivo para todos os países investirem a sério na transição energética, Portugal tem esses incentivos e muito mais, porque não tem de facto nada a perder. Cada megawatt que instalamos de solar ou de eólica é menos gás, carvão ou petróleo que importamos e, portanto, tem um grande benefício económico e Portugal tem todas as vantagens em olhar para a próxima década e para o período até 2050, Portugal se comprometeu em atingir a neutralidade carbónica e a Europa também avança com esse projeto. Portugal deve olhar para as metas de 2030, do Plano Nacional de Energia e Clima, e depois para o objetivo último da neutralidade carbónica, como oportunidades. E é desse modo que eu gostaria que todos os agentes do Governo, às câmaras, empresas, todos os interessados, olhassem de facto para este período como uma oportunidade. E agora, olhando em particular para o papel dos municípios, aí de facto a transformação é muito significativa. Até hoje, os municípios pouco mais podiam fazer do que mudar LEDs ou apostar na eficiência energética. Continuam a ser projetos da maior importância, que devem ser reforçados, mas devem ser complementados por outros. O Governo, no nosso entendimento, deu os passos necessários para tornar este maior envolvimento dos municípios possível, nomeadamente acrescentou à gama de políticas na área de energia de natureza municipal que estão disponíveis. Até à publicação do Decreto-Lei sobre o autoconsumo 162 de 2019, Decreto-Lei sobre o autoconsumo coletivo e comunidades de energia, grande parte dos agentes em Portugal poderiam olhar apenas para a energia de forma passiva. Ou seja, a energia era uma coisa que chegava às nossas casas, aos nossos municípios, à nossa casa, à nossa empresa. Portanto, éramos agentes passivos. Com a transformação no setor das renováveis e, em particular, com a publicação do Decreto-Lei 162 de 2019, em outubro do ano passado, passou a ser possível em Portugal dinamizar o setor do autoconsumo e introduzir as comunidades de energia, e isto muda radicalmente o panorama para todos os agentes, mas em particular para os municípios, porque até a publicação desta legislação o município até podia investir em produção de energia própria, mas essa produção só podia ser autoinjetada na rede ou autoconsumida por um consumidor. Ora, para uma Câmara que tem muitos edifícios, que tem habitação social, que tem vários edifícios camarários, não era uma solução que se adequasse às necessidades de um agente com essas características. E, portanto, o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia são fundamentais para que municípios, autarquias, grupos de empresas, parques empresariais possam participar ativamente e tornarem-se eles próprios agentes ativos da descarbonização e participarem não apenas como consumidores de energia, mas como produtores e consumidores, e desenhando projetos, agora sim, mais adequados à natureza do município e à diversidade de consumos, de utilizações e à multiplicidade de edifícios e de centros de consumo que têm. Foi só com esta legislação que se tornou possível que os municípios olhassem para a produção local de energia, para a partilha local de energia, para o armazenamento local de energia e depois para a injeção na rede dos excedentes que não sejam ou partilhados ou consumidos localmente. E, portanto, esta legislação é da maior importância porque dota a todos os agentes, e em particular os municípios, desta singela possibilidade. Podem tornar-se ativamente produtores e podem, através da produção, do consumo, da distribuição e do armazenamento local, partilhar localmente a energia e assim, agora sim, desenvolver políticas municipais ou intermunicipais, porque a lei não limita, isto pode ser feito por um município, por vários municípios, pode ser feito por uma junta de freguesia, isso obviamente ficará ao critério dos agentes locais, que são eles que têm que olhar para o seu território e ver que recursos é que têm à sua disposição, que consumos é que querem abastecer com essa produção e que projetos é que podem fazer sentido ou não desenvolver. E, portanto, esta legislação abre, de facto, um mundo de possibilidades e é aquela que permite
pela primeira vez na legislação portuguesa, que um conjunto de agentes olhem para a produção de energia de outra maneira. Este decreto-lei, que foi publicado ano passado e que está a ser regulamentado pela ERSE e pela DGEG, vai haver uma regulamentação final no fim deste ano, exatamente para facilitar a partilha local de energia, ou seja, imaginemos uma Câmara que investe nos painéis fotovoltaicos e numa eólica, ou numa mistura dos dois, produz energia para um determinado edifício, mas depois quer, por exemplo, alimentar os múltiplos apartamentos, ou as múltiplas casas de habitação social, como foi referido há pouco, que Gaia tem muitos. É esta legislação que permite esse tipo de projetos. Sem esta legislação isso não era possível. E há enormes vantagens nisto, e este é o tempo de pensarmos nestes projetos e os desenvolvermos. Leia-se, os agentes locais, obviamente, de acordo com as suas estratégias, com os seus objetivos, tirarem partido desta legislação aprovada o ano passado. E as possibilidades são, de facto, muitas. Os custos de energia são elevados, o autoconsumo e as comunidades permitem baixar significativamente esses custos. Permitem, por exemplo, que determinadas regiões possam servir também de laboratórios vivos, testar novas soluções. Há muitas empresas, seja na área das baterias, seja na área da gestão dinâmica dos consumos, integrados com objetivos de eficiência energética, ou seja, um mundo de possibilidades aqui é quase infinito, e deixamos as possibilidades concretas de desenvolvimento de projetos, obviamente, aos agentes locais, que são quem melhor conhece o seu território, quem melhor conhece as necessidades da sua população e quem, obviamente, incumbe de definir políticas locais. Há também enormes sinergias entre a questão do autoconsumo coletivo ou comunidades de energia e políticas de transportes. É uma extraordinária oportunidade, por exemplo, para entidades de transportes metropolitanas ou municipais. Depois, mais uma vez, isso ficará ao critério dos atores locais, que escolherão o melhor modo de pôr em prática estes projetos. Podem, por exemplo, integrar facilmente a produção fotovoltaica, que pode iluminar edifícios camarários ou de habitação social, mas pode também alimentar, por exemplo, carregadores para a mobilidade elétrica, que podem, por exemplo, servir através da energia produzida localmente, podem utilizar essa energia para carregar autocarros elétricos que existam. Permite também uma ligação, e aqui eu introduzia a questão dos gases renováveis e do hidrogênio. O Governo publicou também há cerca de 2 semanas, e está em consulta pública até o dia 6 de julho, a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, que deve ser vista em complementaridade com todos os objetivos de renováveis e de eletrificação que já tínhamos no Plano Nacional de Energia e Clima. O Plano Nacional de Energia e Clima traça metas muito ambiciosas para 2030. Nós queremos passar de cerca de 30% de renováveis no consumo total de energia do país para 47%. É uma meta ambiciosa, mas penso que temos condições para o fazer. E o hidrogênio surge, de facto, em complementaridade com a eletricidade, porque permite escoar excedentes, excessos de produção. As renováveis, sobretudo quando ainda tivermos mais do que temos hoje, vai haver excedentes que seriam exportados ou não utilizados, e o hidrogênio permite aproveitar esses excedentes e, portanto, evitar redundâncias. Portanto, dá mais valor a cada euro de investimento em eletricidade renovável. Ela passa a ter vários destinos, não tem de ser só para alimentar clientes finais de eletricidade, mas pode ser usada para produzir hidrogênio, e assim dá-se mais oportunidades a esses investidores e aumenta-se o valor desse investimento, e através disto pode-se pensar em projetos integrados, aquilo que falei há pouco, de produção local de eletricidade renovável, alimentando edifícios, mas também carregando autocarros elétricos ou viaturas da Câmara ou outros. Pois, obviamente, que são os promotores dos projetos que definem como é que é esta configuração e quem são os utentes finais. Portanto, a liberdade aqui é total, mas podem ser integrados também com projetos de gases renováveis. É possível produzir gases renováveis através de resíduos urbanos, através de resíduos florestais, através de águas residuais, através de eletricidade, e, portanto, há uma grande vantagem em pensar-se em projetos integrados que incluam eletricidade, o uso dessa eletricidade, seja doméstico, seja industrial, seja camarário, o carregamento de veículos e depois, eventualmente, a produção local de hidrogênio, que pode alimentar postos de hidrogênio, que, por sua vez, podem alimentar autocarros de hidrogênio, curiosamente, até
uma das poucas, se não a única empresa europeia a fazê-los neste momento, está sediada na região, é a Salvador Caetano, e a Salvador Caetano é um grande produtor de autocarros a hidrogênio. Neste momento, segundo sei, tem apenas clientes externos, portanto, exporta tudo o que produz, mas com a legislação que temos implementado, com a estratégia de hidrogênio e com uma visão integrada das potencialidades de ligar a eletricidade renovável com a produção de hidrogênio, a mobilidade, a eficiência energética, tudo isto de forma integrada permite, de facto, projetos bastante interessantes, muito interessantes para o Governo, porque concorrem para os objetivos de política energética que o Governo definiu, mas, sobretudo, muito interessantes e muito importantes para os territórios onde estão localizados, porque representam oportunidades de investimento, representam emprego, representam uma oportunidade para os municípios, as empresas, os consumidores baixarem os seus custos energéticos e, portanto, olhamos para esta legislação e para toda esta área da eficiência energética, da produção, do consumo e da integração com os gases renováveis. Há aqui um potencial enorme que, para ser aproveitado, precisamos de projetos e, portanto, precisamos da criatividade dos agentes locais que desenvolvam esses projetos de acordo com os seus interesses e com as suas prioridades e depois, obviamente, que o Estado Central e a Direção-Geral de Energia e Geologia e a ERSE terão toda a disponibilidade para ajudar os promotores desses projetos a desenhá-los, porque têm, obviamente, desafios técnicos que têm que ser ultrapassados e o Estado Central e as entidades, a GEG ou a ERSE, estão disponíveis para ajudar no que for preciso. Portanto, a mensagem principal trata-se, de facto, de uma grande oportunidade. Pela primeira vez, temos políticas a sério de energia de natureza municipal com um enorme potencial, um eventual potencial para todos os municípios, para as empresas localizadas nesse território. Portanto, isto é mesmo uma enorme oportunidade para todos. Eu queria terminar apenas falando um pouco da pobreza energética. A pobreza energética é um problema endémico em Portugal, é transversal, no interior, nas cidades. Temos, de facto, um problema de aquecimento de casas e de pobreza energética e o Governo está, neste momento, a trabalhar para desenvolver uma estratégia nacional de combate à pobreza energética, tirando partido dos objetivos exatamente para 2030. Nós temos, no Plano Nacional de Energia e Clima, o objetivo de eletrificar consumos, que podem perfeitamente ser eletrificáveis. A legislação do autoconsumo e das comunidades pode dar um contributo e agora queremos fazer uma estratégia integrada, onde o papel dos municípios é central. Sabemos que muitos municípios já têm iniciativas nesta área. Nós queremos dar um enquadramento geral, onde dotamos os municípios dos instrumentos legais, regulatórios, financeiros, para podermos pôr em prática uma grande estratégia nacional que, totalmente englobada no que disse há pouco, ou seja, na estratégia de descarbonização, aproveitarmos à boleia disso, podermos, através destes investimentos significativos que iremos fazer em renováveis e num aumento muito significativo da produção renovável em Portugal, intensificar também uma maior eletrificação dos consumos. Um dos exemplos um dos nossos objetivos na medida do possível, tentar acabar com a necessidade da garrafa de gás e substituí-la por eletricidade, preferencialmente renovável. Há financiamento europeu para isto, haverá também financiamento nacional de vários fundos e, portanto, queremos mostrar também que no combate à pobreza energética e nas questões sociais, a transição energética também tem uma palavra a dizer e esta é uma oportunidade não só para baixar custos energéticos para a generalidade dos consumidores, não só uma oportunidade de investimento e desenhar políticas locais de energia que tirem partido das novas oportunidades que esta área dá a todos, mas também de resolver um problema social grave em Portugal, que é a pobreza energética e, portanto, será também uma das prioridades do Governo para a próxima década. Estamos a trabalhar nessa estratégia e, enfatizando sempre isto, é uma estratégia que não poderá ser posta no terreno se não houver uma forte articulação entre o Estado Central e os municípios, porque são, de facto, os agentes mais próximos das suas populações, são aqueles que conhecem melhor o seu território e são aqueles que, através de instrumentos vários, seja da habitação social, seja de outros, já têm responsabilidades hoje e, portanto, serão os melhores agentes para, em articulação com o Estado Central, conseguirmos desenhar uma estratégia que faça sentido, que use as potencialidades que neste momento são postas à disposição de todos os agentes nas áreas das renováveis, porque há múltiplas dimensões e queremos usar esta oportunidade para um grande projeto de combate à pobreza energética, substituição de equipamentos, eletrificação de consumos e pronto, no fundo,
São estes os nossos, eram as mensagens que eu gostaria de transmitir, e dizer-vos mesmo que vivemos tempos entusiasmantes na energia e contamos com todos. Estas coisas não se fazem por decreto, não é o governo que decide. Podemos fazer muito, mas faremos muito mais e, sobretudo, muito melhor se o fizermos em estreita colaboração com os municípios, e é esse o nosso objetivo. E pronto, por agora não tenho mais. Continuarei a acompanhar a sessão e, no final, estarei disponível para responder algumas questões que sejam colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu iria destacar aqui algumas frases que me parecem relevantes no que concerne ao papel ativo dos municípios. De facto, parece-me que esse será uma das grandes alterações de paradigma, e de facto as possibilidades são imensas. As comunidades de energia são uma das possibilidades. Ainda hoje de manhã falava com o Sr. Secretário de Estado sobre a temática do hidrogênio, portanto, conhecendo também a estratégia de hidrogênio que foi lançada recentemente. Vila Nova de Gaia tem, obviamente, já lançado um concurso para a concessão e concepção de um posto de hidrogênio, e diria que não há só um caminho para a transição energética, os caminhos são muitos, e resta aos municípios, que são atores nesta fase fundamentais, estarem presentes e apresentarem projetos integrados de forma racional e eficiente. Eu destacaria apenas e só um ponto relativamente recente, que me parece um indicador relevante para Portugal. Portugal era considerado no ano passado um inovador moderado pelo European Innovation Scoreboard, e em 2020 passamos a fortemente inovadores, ocupando agora a 12ª posição do ranking europeu e destacando-se como líder da inovação do sul da Europa. E, portanto, eu acredito que este indicador é também um indicador positivo na área da energia, portanto, e a inovação traduz em várias vertentes, e, portanto, eu acredito que seja também um bom ativo para combater a crise. Referir apenas que me parece também das suas palavras que a energia parece que deixa de ser uma elite, e que todos nós somos chamados a intervir. E temos o exemplo da energia solar fotovoltaica, que é provavelmente das energias mais democráticas de todas. Se até o dia de hoje não podíamos ter uma barragem na nossa próprio jardim ou casa, ou uma hidroelétrica, neste momento podemos ter um sistema solar fotovoltaico, e, portanto, acredito que este papel também seja relevante. Além do mais, de facto, também há um pormenor que é importante, que é também a eficiência energética. Portanto, a energia mais barata é aquela que nós nem precisamos de produzir, e daí o papel fundamental também na área da eficiência energética. Portanto, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, muito obrigado pelas suas palavras. Vamos dar seguimento ao segundo elemento do nosso painel, o engenheiro Rui Fragoso, do urbanismo e, portanto, de todos os processos que recebemos em Vila Nova de Gaia, quer na ótica do utilizador nos nossos próprios empreendimentos sociais. Gostaria que partilhasse connosco um pouco o state of the art da ADEN nestes temas, e que partilhe as principais metas e alterações que poderemos ter nos próximos tempos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a GaiUR pela possibilidade da ADEN estar neste seminário a apresentar os temas da reabilitação energética dos edifícios. Um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado e também aos meus colegas de painel, e, claro, um cumprimento também a todos os que nos estão a acompanhar neste seminário. A apresentação que vos trago é uma apresentação que está focada essencialmente em permitir, deixem-me só iniciar rapidamente a partilha, uma perspectiva de percebermos de uma forma também rápida e curta algumas das principais mensagens que estão subjacentes a algumas das iniciativas que estão a decorrer. Começarei com uma brevíssima caracterização dos edifícios em Portugal sobre três perspectivas: construtiva, energética e também humana. Uma pequena nota sobre o pacote de energia limpa para todos os europeus e a diretiva do desempenho energético dos edifícios, a EPBD. Focarei depois alguns slides na estratégia de longo prazo para a reabilitação dos edifícios e uma nota final sobre o Pacto Ecológico Europeu e algumas considerações também finais. Passando pelos edifícios em Portugal, Portugal tem hoje um vasto património edificado,
está bem consolidado, 3,5 milhões de edifícios, temos um país, como se chama dizer, de moradias, cerca de 87% destes edifícios são efetivamente unifamiliares, e temos uma particularidade de ter 6 milhões de fogos. Destes 6 milhões, cerca de 4 milhões estão ocupados, mais de 1 milhão são segundas habitações, e depois temos também quase 1 milhão de fogos vagos. Se olharmos para uma perspectiva demográfica, as 4 milhões de famílias que temos em Portugal representavam em 2012, de acordo com o INE, cerca de pouco mais de 10 milhões de habitantes, com uma perspectiva de redução num cenário baixo até considerável em 2050. Mas daqui retiramos uma perspectiva de que, felizmente, temos muitos edifícios unifamiliares que nos permitem ter uma intervenção, do ponto de vista de reabilitação, muito facilitada, com poucos constrangimentos, mas, na verdade, temos cerca de 50% dos alojamentos distribuídos entre estes tipos de edifícios unifamiliares e multifamiliares e, portanto, os desafios da reabilitação dos edifícios multifamiliares aqui assumem uma preponderância. E depois temos os tais quase 2 milhões de fogos vagos ou segundas habitações, que nos deixam também aqui algum potencial de consideração, e o facto da evolução da população ser negativa, e, portanto, numa perspectiva alargada, esta combinação terá que ser devidamente avaliada. Olhando para os edifícios do ponto de vista energético, o que se assiste nos edifícios de habitação tem sido, após a crise de 2010, alguma estabilização nos consumos, com uma ligeira tendência agora de evolução positiva. Os edifícios de serviços têm tido uma evolução relativamente constante no seu consumo, mas é possível notar um acréscimo considerável na penetração de energias renováveis, onde hoje, do ponto de vista de consumo de energia final, mais de 50% da energia que é consumida é renovável, na habitação muito fruto da eletricidade renovável e da biomassa, nos edifícios de serviços fortemente influenciado pela energia renovável. Mas quando olhamos do ponto de vista de desempenho energético, constatamos que os edifícios ainda têm uma margem de progressão muito grande. Do ponto de vista de eficiência energética e do ponto de vista de renováveis, a generalidade das classes energéticas dos nossos edifícios estão efetivamente num patamar C ou inferior, com especial destaque dos edifícios de habitação, e os edifícios A ou A+, aqueles que possam ser considerados edifícios de eleição, do ponto de vista de desempenho energético, são ainda muito poucos. Se introduzirmos a perspectiva humana dos cidadãos dentro dos edifícios, constatamos que a energia, a par com a água e a habitação, é efetivamente uma grande fatia da despesa total anual média dos agregados familiares, e que a utilização dessa energia no alojamento, grande parte dela recai sobre consumos de eletricidade e consumos de lenha, que depois não se traduzem na mesma proporção do ponto de vista da despesa, onde aqui a eletricidade assume um fator preponderante. Mas e a energia que consumimos? É efetivamente aquela que necessitamos para satisfazer as nossas necessidades? Bem, se olharmos para os resultados dos inquéritos do INE, já com alguns anos, constatamos que o aquecimento ambiente, por exemplo, representa pouco mais de 20% e o arrefecimento ambiente é quase negligenciável. E se tentarmos comparar estes consumos reais com consumos teóricos que seriam necessários para manter as habitações totalmente confortáveis, quer na estação de inverno, quer de verão, vemos que os nossos edifícios consomem consideravelmente abaixo daquilo que deveria ser necessário para obter condições de conforto desejável. Por isso, não é surpreendente que Portugal esteja no top 5, como há pouco foi referido, dos países que têm um índice de incapacidade para manter as casas adequadamente aquecidas mais desfavorável, mas ainda assim, nos últimos anos, ele tem evoluído numa perspectiva favorável, ainda assume uma dimensão relevante, que se torna ainda mais relevante quando descascamos estes indicadores e olhamos, por exemplo, para famílias monoparentais, para adultos com mais de 65 anos ou para pessoas com rendimentos inferiores a 60% do rendimento mediano, onde constatamos então que essa incapacidade aumenta consideravelmente, até mais de 40% no último caso. E quando tentamos também cruzar com os efeitos do clima na relação com a distribuição diária da mortalidade, de acordo com os dados disponibilizados em tempo real pelo Ministério da Saúde, Direção-Geral de Saúde e Serviço Nacional de Saúde, constatamos que existe aqui, logo a partir de uma clara diferenciação entre estes efeitos no inverno e no verão, com os invernos a serem claramente mais agudizantes,
com uma evolução, com muitas arritmias, mais picos, mas também ondas de calor que não são negligenciáveis no verão, com picos e, portanto, com efeitos na saúde das pessoas conhecidos. Na medida em que passamos mais de 90% do nosso tempo no interior dos edifícios e que aspectos como a atual crise pandémica do Covid levam a que este número provavelmente ainda aumente, estes efeitos tornam-se cada vez mais relevantes. Entrando do ponto de vista da política energética a nível europeu, o pacote de energia limpa para todos os europeus em 2016 estabeleceu o contexto que temos hoje. Os principais objetivos são efetivamente utilizar a eficiência energética como o primeiro combustível, tornar a Europa como um líder mundial nas energias renováveis e colocar o consumidor no centro da decisão e das ações que têm que ser feitas. As metas para 2030 são conhecidas, são estas, todas elas são relevantes para o contexto português e do ponto de vista da regulamentação destas 7 peças do pacote, destacaria a Diretiva do Desempenho Energético dos Edifícios, na medida que tem um foco impacto naquilo que são a perspectiva regulatória futura. Esta diretiva e a legislação subjacente à mesma está em processo de revisão, muito em breve teremos novidades. Eu destacaria aqui rapidamente as novidades que estão neste diploma. O primeiro, a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios, falarei mais à frente, mas a diretiva traz também as questões da mobilidade. Portanto, passará a ser exigido que já de início seja bem definida na concepção de edifícios e na reabilitação quais é que são as necessidades em termos de pontos de carregamento para veículos elétricos e a partir de 2025 estabelece já uma obrigação para todos os edifícios existentes com mais de 20 lugares terem um número mínimo de pontos de carregamento. Também a automação e o controle dos edifícios, a gestão técnica passa a ser uma realidade mais evidente. É verdade que Portugal, em 2013, já estabeleceu umas bases, aí foi um dos países de exceção que implementou requisitos nesta matéria. A partir de 1 de janeiro de 2025, os edifícios existentes com grandes consumos passarão a ter aqui também obrigações. Portanto, será interessante avançar e evoluir neste tema. Também um indicador de aptidão para tecnologias inteligentes, está neste momento a ser estudado pela Comissão Europeia, a muito breve texto, será de alguma forma mais uma maneira de se poder classificar os edifícios do ponto de vista da sua inteligência. Inspeção a sistemas de aquecimento e arrefecimento são também relevantes, passaremos a ter aqui um conjunto de requisitos adicionais, principalmente para grandes sistemas consumidores de energia. A necessidade de passar a cadastrar e a ter um conhecimento em tempo real daquilo que são as intervenções que acontecem nos edifícios e, portanto, o registro da documentação e das ações passa a ser também um dos requisitos próximos na futura regulamentação. A diretiva traz um aspecto da maior relevância, na medida em que indica que todas as medidas financeiras para apoio à eficiência energética têm que estar bem enquadradas do ponto de vista das poupanças que conseguem, do ponto de vista planeado ou do ponto de vista efetivamente materializado, conseguido. Hoje, Portugal já tem uma experiência com alguns programas que lançou recentemente, foco no IFRU 2020, a título de exemplo, mas será cada vez mais um cenário em que as medidas e os programas têm assentes também critérios concretos para serem avaliados e depois também alguma evolução nas metodologias de cálculo que são hoje subjacentes à avaliação do potencial dos edifícios. Entrando na estratégia de longo prazo, ela é efetivamente a peça, o documento estratégico para a reabilitação dos edifícios para as próximas 3 décadas. A ideia subjacente na estratégia, do ponto de vista geral, é de converter o parque imobiliário de forma a que ele fique descarbonizado, seja de elevada eficiência e se torne em edifícios de necessidades quase nulas. Ele está em estreita articulação com o Plano Nacional de Energia e Clima e com o roteiro para a neutralidade de carbono, na medida em que este plano setorial dos edifícios contribui para os indicadores, nomeadamente que o PNEC também tem previsto, e no caso concreto português é especialmente relevante conceber políticas e ações que incentivem as renovações profundas. Há aqui um déficit ainda grande, não só na Europa, mas também em Portugal, mas um foco nos edifícios menos eficientes e nas situações de pobreza energética, como foi há pouco também realçado pelo seu Secretário de Estado. Por isso, ela se centra em 3 eixos que são, a meu ver, da maior relevância. O primeiro, a melhoria das condições de vida dos ocupantes. O aspecto da pobreza energética surge efetivamente em primeira linha, associado às questões do conforto térmico, da qualidade do ar interior e do bem-estar e saúde. Depois, uma perspectiva de que esta estratégia constitui também uma oportunidade de crescimento económico, quer ao nível da produtividade, dos custos de saúde e o impacto que tem no património,
que muito advém daquilo que é a atividade de construção e a sua dinamização, e depois o contributo para as metas ambientais e energéticas. Os três diplomas que há pouco mencionei, os planos, nomeadamente, e o roteiro, e esta própria estratégia, na base da sua concepção. Mas não podemos esquecer que estamos num contexto hoje que é diferente. E, portanto, a ELTRE traz já também esta consciência, pelo menos na versão que estava em consulta pública até há pouco tempo, a preocupação de que esta estratégia pode e deve também servir para redinamizar a economia num cenário pós-Covid-19. Não entrando muito no detalhe da estratégia, mas ela de alguma forma tem 4 grandes pacotes de medidas. Um primeiro pacote, então, associado à melhoria do conforto e à mitigação da pobreza energética, onde se prevê que todo o estoque útil, portanto, aquele excluindo habitações de segunda linha ou vagas, carecerá até às próximas décadas de algum nível de intervenção, portanto, admitindo-se até que todo ele possa ser intervencionado do ponto de vista da melhoria da sua envolvente. Uma segunda linha de aumento da eficiência, onde aqui se procurará, também na habitação, nos comércios e serviços, a substituição de iluminação, de equipamentos, a promoção de sistemas de base elétrica, nomeadamente bombas de calor. Uma preocupação com a descarbonização local, como terceiro vetor, promovendo o aquecimento solar térmico nos casos onde isso faz sentido, complementarmente com a produção de fotovoltaico, mas também depois uma consciência ao longo das futuras décadas de que o armazenamento será cada vez mais uma realidade e de que a maximização da utilização do PV será cada vez mais desejável num contexto de integração de setores e de aproveitamento de toda a energia. E não esquecendo, num quarto pacote, de que haverá com certeza também um aumento gradual do conforto. Os cidadãos serão cada vez mais exigentes, terão cada vez mais áreas aquecidas e arrefecidas nas suas casas, terão uma maior propagação de sistemas e os próprios set points e nível de conforto irá também evoluir. E o modelo da estratégia acomoda estes 4 vetores. Do ponto de vista dos eixos de atuação, existem 7 eixos de atuação caracterizados. Um primeiro muito focado e o grande pilar na renovação do edificado, na perspectiva de criar um ambiente também financeiro favorável. Um segundo pilar para os edifícios inteligentes, por forma a fomentar essa inteligência. Um terceiro pilar associado à certificação energética, no fundo o contributo do atual sistema para a melhoria do desempenho dos edifícios. Um aspecto que é crítico, formação e qualificação, a necessidade de aumentar a capacidade técnica dos profissionais em todos os subsetores da formação e qualificação, o pilar do combate à pobreza energética, e aqui em especial eu destaco que esta estratégia assenta muito na articulação daquilo que será a estratégia da pobreza energética que o Sr. Secretário de Estado ainda há pouco falava, portanto haverá aqui uma harmonização, uma interligação naquilo que são as ações a implementar. E mais 2 eixos, o da informação e consciencialização, de forma a que os cidadãos e as empresas possam percepcionar todos os benefícios associados à renovação, e um eixo de monitorização para poder permitir a obtenção de um conjunto de indicadores e mecanismos para acompanhar esta implementação. Esta estratégia tem, assim, então, 13 tipologias de ações, inseridas em 28 políticas e com 146 ações concréticas que permitirão este governo e os futuros governos das próximas 3 décadas, com as necessárias ajustes nas estratégias, ela não encerra aqui a dinâmica, mas ações concretas para poderem ser implementadas, portanto, nas próximas 3 décadas. Do ponto de vista de investimento, e dentro das medidas que foram previstas, prevê-se que esse investimento seja efetivamente maior no setor residencial, praticamente 3 vezes mais do que o não residencial, com um valor de até 143 mil milhões de euros para as próximas 3 décadas, que serão individualizados por pacotes de medidas que aqui em baixo poderão constatar. Um destaque sobre a pobreza energética. Toda aquela componente envolvente passiva terá, com certeza, um forte impacto na pobreza energética. Olhando o atual indicador que temos do Eurostat do nível de pobreza energética, podemos assumir que estamos a falar em investimentos que rondam os 7 mil milhões de euros ou os 384 milhões de euros ano para apoio à pobreza energética. Pondo isto em perspectiva com o que acontece hoje no setor da construção, bem, este será provavelmente um acréscimo ao atual business as usual. Se olharmos para a dinâmica atual, vemos que o volume de negócios no setor da construção é hoje de 21 mil milhões de euros, efetivamente já foi muito mais, com 34 mil milhões de euros em 2006, mas se olharmos para os dados da reabilitação, vemos que ela, previsivelmente, de acordo com os dados da ATCNC, orçará
um valor de cerca de 7 mil milhões de euros. Portanto, esta estratégia tem que ser vista como um complemento, como um acréscimo, uma redinamização da atual dinâmica do setor da construção nestas áreas que aqui foram estudadas e que são uma proposta de atuação. E o que é que poderão ser os benefícios por cada euro de investimento? Bem, do ponto de vista exclusivo de eficiência energética e poupança de energia, é sabido que, dado o contexto português, nem sempre um euro representará, num cenário passivo de conforto, uma poupança imediata, mas começamos a adicionar aspectos relacionados com outros benefícios, como, por exemplo, e se estas medidas propiciarem menos um dia de doença em casa, mais um dia de trabalho, mais 1% na valorização do património. Bem, então vemos que rapidamente um euro investido na renovação acresce muito mais em termos de benefícios. Agora pensamos no consumidor, agora pensemos no Serviço Nacional de Saúde, pensemos na produtividade das empresas, pensemos numa valorização do património, que não é com certeza apenas 1%, será muito mais, como alguns estudos indicam, e percebe-se que há uma multiplicidade de benefícios associados a esta estratégia. A terminar, o Pacto Ecológico Europeu é a iniciativa que está, no momento, a mobilizar toda a União Europeia, apresentada no final do ano passado. Ela assenta numa ambição de tornar toda a Europa neutra do ponto de vista climático e do ponto de vista também da segurança energética e do fornecimento de energia limpa a preços acessíveis. É uma estratégia muito alargada, acima de tudo assenta em duas preocupações: o do financiamento à transição e essa transição ser justa, não deixar ninguém para trás. Destaco aqui 4 ações em particular. O facto de que este pacto, no fundo, assenta muito naquilo que será o nível de ambição dos PNECs nacionais e que serão fruto de avaliação contínua. Uma preocupação também de estratégia de integração setorial. Há pouco o Sr. de Estado falava também desta integração e este é um dos pilares do pacto. A iniciativa Renovation Wave para o setor da construção será o pilar, falarei já no último slide, e uma estratégia renovada para o financiamento sustentável, como uma das bases que há pouco referi deste próprio pacto. A terminar, a iniciativa Renovation Wave, a preocupação aqui é de criar efetivamente uma onda de renovação dos edifícios, de forma a que ela seja não episódica, decorra sempre e seja profunda. Os edifícios consomem, em média, 40% de energia final, em Portugal um pouco menos, cerca de 30%. As taxas de renovação devem pelo menos dobrar, provavelmente em Portugal se calhar triplicar ou mais ainda, e alguns pontos já foram apontados como relevantes. O facto dos preços de energia, com certeza, irem incentivar edifícios cada vez mais eficientes, fruto da sua evolução. O desenho dos edifícios também terem uma preocupação do ponto de vista da economia circular, aqui é uma integração relevante. O papel da digitalização. O papel da importância de ter edifícios à prova de bala, cada vez mais resilientes do ponto de vista climático, e também uma preocupação na garantia, na supervisão da aplicação dos requisitos, de forma a garantir que as regras que são estabelecidas são efetivamente implementadas. Notas finais. Como referi, o parque edificado hoje que temos em Portugal é, no seu geral, ineficiente do ponto de vista energético. Temos aqui um longo percurso ainda a fazer. Do ponto de vista da pobreza energética, tem havido sinais positivos, mas este é ainda um problema grave e que deve ser devidamente atalhado. Temos hoje um quadro regulatório muito em breve disponível do ponto de vista da atual regulamentação subjacente à IPVD, ou a estratégia de longo prazo que está numa fase também final. Estes dois aspectos criarão, no fundo, a base para aquilo que será as ações concretas de renovação. A atual crise pandémica realmente deixa-nos uma reflexão sobre a forma como podemos atuar e ter um papel mais integrador, e este contexto que há pouco também referi, o Green Deal, a Renovation Wave, são o momento ideal para Portugal aproveitar esta boleia e assim poder acelerar a sua renovação face aos compromissos que tem até 2050. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, estarei depois disponível para poder responder a algumas questões no final da sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Rui Fragoso. Eu destacaria aqui um nível de ambição na área de energia muito elevado, portanto, e ainda bem que assim é. Destacaria também aqui uma ou duas frases que referiu, uma das quais em que refere que o peso da fatura energética nos edifícios de habitação é ainda significativo, mas sendo otimistas, e otimistas também baseados nos trabalhos que temos envolvido e técnicos, e portanto, seguindo também as diretivas europeias, que as perspectivas de evolução são bastante positivas para o nosso futuro.
Registro também uma visão cada vez mais integrada dos pontos relacionados com a energia. Referiu, por exemplo, a integração da mobilidade nas novas construções e, portanto, eu diria que este é também um fator fundamental. E os tornarmos mais eficientes. A questão de por cada euro investido em eficiência energética, no fundo, ou energia, aliás, 0,12 poderão ser alvo de desperdício, é também, de certa forma, um indicador que temos ainda um caminho a fazer, mas que esperemos que antes de 2040, creio que referiu que teríamos que gastar 7,7 mil milhões de euros para mitigarmos um pouco os efeitos da pobreza energética. Portanto, urge realmente nós sermos cada vez mais eficientes, e eu estou certo que com estas estratégias que temos lineado que conseguiremos. Agradeço mais uma vez a sua intervenção. O engenheiro Gilberto Mariz, da Direção-Geral de Energia e Geologia, ainda não conseguiu estar presente, portanto vamos passar para a arquiteta Carla Pires, chefe de divisão de serviços de inovação da GAIUR, e ela vai, no fundo, traduzir um pouco aquilo que na prática o município de Gaia e a GAIUR, no caso, têm traduzido do ponto de vista daquilo que são as orientações políticas e estratégicas na área da energia e, portanto, replicar isto na nossa ação. O que eu tenho para vos mostrar, tal como o engenheiro António Miguel Castro disse, é um pouco o trabalho que nós temos vindo a fazer no município, tendo por base todas estas questões, todo este enquadramento que nos foi falado aqui, quer pelo seu secretário de Estado, quer pelo representante da ANDEN, o engenheiro Rui Fragoso. Portanto, no fundo, o que nós sabemos é que a União Europeia e nós também aqui precisamos de energia segura, sustentável e a preços acessíveis. Que esta estratégia energética assenta em 5 dimensões que já foram mais do que reforçadas em todas as apresentações, e também percebemos que estas 5 dimensões são desafios globais que requerem uma solução conjunta e que, tal como o Sr. Secretário de Estado disse, os municípios têm um papel importante em todas estas áreas e no trabalho que têm desenvolvido até agora e no trabalho que terão de desenvolver daqui para a frente. Isto também está alinhado com toda a política climática que tem vindo a ser desenhada ao longo destes anos. Chegamos até 2020 a tentar cumprir o que tinha sido definido. Sabemos que agora para 2030 há uma grande aposta, quer não só na redução das emissões de gases com efeito de estufa, mas também em 2 pontos que são muito importantes e que estão bem representados em todas as regulamentações e estratégias que têm vindo a surgir, que é não só o aumento da cota das energias renováveis, mas também toda a melhoria da eficiência energética em todos os níveis e em particular ao nível dos edifícios. Então é certo que há já este caminho muito bem desenhado, nós quase temos um roadmap definido com as ações que teremos que seguir daqui para a frente, e é precisamente com foco nestes pontos que o município de Vila Nova de Gaia e a GAIUR tem vindo a focar as suas ações. O compromisso que é assumido é essencialmente e tem por base a redução das emissões de CO2, as emissões dos gases com efeito de estufa, mas que têm vindo a ser trabalhadas nas diferentes áreas, por forma a promover toda a integração que é necessária, quer seja ao nível dos edifícios, quer seja ao nível das energias renováveis e da mobilidade, mas também a 2 grandes níveis que têm bastante importância para nós, que é a questão da governação e da definição de políticas e estratégias municipais que deem respostas às nossas necessidades, mas também às novas necessidades que vão surgindo, e, por exemplo, o colega da ADN referiu muito bem a questão do conforto ao nível dos edifícios, que tem vindo a ser assumido como uma nova necessidade, e toda a manutenção dos níveis de conforto, mas também a questão da sensibilização e formação, não só de todas as comunidades e das populações, mas também, e essencialmente, aqui é muito importante ter em conta a capacitação dos técnicos municipais que darão apoio a todas estas estratégias e à sua operacionalização. Vila Nova de Gaia tem definido,
tem já no seu repertório, no seu currículo, uma série de projetos de relevo que tocam todas estas partes, estas áreas que eu falei anteriormente, e que vêm relevar ao longo do que tem sido feito uma importância grande e um foco especial ao nível dos edifícios. Se nós tivermos em conta o que está definido em termos de reduções de gases com efeito de estufa, que estão naturalmente relacionadas com o consumo da energia e com a eficiência energética a todos os níveis, nós reparamos e verificamos que ao nível dos edifícios, e eu aqui vou focar os edifícios porque até ao momento é aquela área em que o município mais desenvolveu trabalho, mas também é aquela área que nos levou a verificar que estas ações têm que ser integradas e que têm que começar a funcionar quase como peças de legos. Nós não podemos só pensar nos edifícios, mas também temos que pensar na mobilidade, temos que pensar no tudo o que está relacionado com a questão do edificável. Pensando aqui, eu gostava a tentar focar, os edifícios em 2010 tinham um grande consumo de energia. Se nós pensarmos nos objetivos que estão desenhados para 2050 e naquilo que é possível atingir, e isto há vários estudos que dizem que há um potencial de redução de emissões de carbono de 90% ao nível dos edifícios, isto está bem patente em todas as políticas de energia e clima e nos roteiros de baixo carbono. Podemos ter aqui um elemento forte e importante para onde devemos direcionar grande parte da nossa atuação. Também é certo e sabido que há uma grande viabilidade económica. O engenheiro Rui Fragoso explicou muito bem quanto é que representa €1 quando nós o aplicamos na reabilitação dos edifícios, mas também vimos, e se cruzamos isto, por exemplo, com a questão das novas diretrizes do Pacto Ecológico Europeu, que há indícios de que é preciso iniciar uma nova vaga de renovação dos edifícios. Portanto, mais uma oportunidade que nós temos aqui para conseguir melhorar o desempenho energético dos edifícios e poder contribuir de alguma forma para a redução dos consumos de energia e para a melhoria do nosso clima e do nosso ambiente. Paralelamente com isto tudo, naturalmente, e isso é muito importante termos em conta, que há o fator humano, há as pessoas, há os utilizadores dos edifícios, e com tudo isto nós podemos criar espaços mais saudáveis, mais confortáveis, que permitam simultaneamente garantir melhores condições de vida, mas também uma prosperidade económica e financeira que terá repercussão a outros níveis, como também já foi demonstrado anteriormente, por exemplo, ao nível da saúde e da produtividade no trabalho. Ao nível do que o município de Vila Nova de Gaia tem vindo a desenvolver nestes anos, eu tenho que focar a questão da habitação social sustentável e, efetivamente, tendo em conta que estamos perante uma população mais vulnerável, uma população que, efetivamente, a par com muita outra, sofre as questões da pobreza energética, nós temos focado o nosso trabalho na questão da reabilitação destes edifícios, tendo em conta as oportunidades que nos surgiram com os fundos do Portugal 2020, direcionadas para a melhoria da sustentabilidade energética e do desempenho energético dos edifícios, começando por melhorá-los ao nível da envolvente, tendo em conta que ao fazermos isso estamos também a reduzir os consumos energéticos, portanto estamos a contribuir para todas estas políticas ao nível de clima e energia. Ao fazermos isso também estamos a tentar incorporar outras soluções que possam beneficiar e reduzir esses consumos e tirando proveito destas novas oportunidades que a nova regulamentação, como seja as questões das comunidades de energia renováveis ou fotovoltaico para autoconsumo, oferecem agora a um município, porque se até agora nós nos deparávamos com muitos constrangimentos legais e muitas dificuldades na implementação deste tipo de projetos, com esta nova lei nós estamos a crer que será muito mais simples para nós poder recorrer a este tipo de soluções, por forma não só a reduzirmos a fatura energética dos edifícios municipais, mas também ao mesmo tempo criar condições mais favoráveis para os utilizadores dos edifícios.
Outra das áreas na qual nós temos dedicado a particular atenção é a questão da sensibilização e da formação, pois acreditamos que só conseguiremos tirar o maior proveito e ter melhores resultados no desenvolvimento dos nossos projetos e no aconselhamento de todas as comunidades e populações, se tivermos os conhecimentos previamente do nosso lado. E também temos de alguma forma vindo a trilhar um caminho de forma a alertar para as novas necessidades regulamentares que venham a surgir na legislação e que implicam outra forma de olhar para a construção, seja ela na construção nova ou na reabilitação, e estamos a falar das questões dos conceitos passivos associados à passive house ou à questão dos edifícios de balanço energético quase nulo. Portanto, temos de alguma forma começar a pensar e a trabalhar como é que, no momento em que estes modelos de financiamento surjam, nós vamos poder aproveitar da melhor forma e em tempo útil todas as oportunidades que vão surgir. Por último, temos ainda dado um grande foco ao nível da participação em projetos de investigação. Nós acreditamos, e tal como o engenheiro António Miguel Castro disse, que Portugal está a seguir um excelente caminho ao nível da inovação. Se somos já definidos como um país fortemente inovador, nós queremos marcar a nossa posição a esse nível. Queremos também poder colaborar e recolher as boas práticas dos projetos mais demonstradores destas tecnologias que são feitas a nível europeu, mas também queremos replicá-los e queremos aplicá-los no nosso território em benefício não só da melhoria dos nossos edifícios, mas de toda a população e também marcar mais uma vez esta posição de destaque que Portugal vem assumindo. Isto também nos permitirá, de alguma forma, ir identificando modelos de financiamento mais relevantes e que saiam um pouco fora daquilo que nós chamamos o usual, o tradicional, o convencional, porque nós temos em querer aqui no município, a estratégia que nós estamos a trabalhar é que nós temos que olhar um pouco mais à frente, temos que pensar que, e como alguém disse há pouco, o business as usual não se vai manter para sempre. Portanto, nós temos que procurar outra forma de dar resposta aos desafios que nos vão aparecendo e também auxiliar aqui os nossos municípios e os proprietários dos edifícios do nosso território possam tirar proveito deste potencial que irá existir nos novos modelos de financiamento. Pronto, de forma muito sucinta, o que eu posso dizer é que do trabalho que está a ser desenvolvido no município é que as nossas preocupações assentam essencialmente na melhoria do desempenho energético e na qualidade dos edifícios. Quando eu falo aqui em edifícios municipais, entenda-se não só aqueles que estão sob a responsabilidade do município, mas todos os edifícios que compõem o nosso edificado na cidade e tal como já foi referido, uma cidade de grande dimensão, a terceira a nível nacional, mas uma das maiores, ou se não a maior da área metropolitana do Porto também. A questão do apoio técnico aos cidadãos mais vulneráveis aos preços da energia, porque é importante que não só haja esta informação em relação a todas as preocupações com as reduções dos consumos de energia, com a questão da proteção do ambiente, mas também dar o apoio à melhor forma de procurar o seu fornecedor de energia, saber onde melhor gerir a sua fatura energética. O terceiro ponto, sem dúvida, é o que eu referi ainda há pouco, apoiar o desenvolvimento destes projetos inovadores, que poderão ser um bom caminho, um bom trampolim para o que nós viemos a fazer no futuro e estamos em crer que só conseguiremos caminhar para uma economia de baixo carbono se tivermos por base os instrumentos políticos que apoiam esta suficiência energética. Daí esta nossa preocupação de nos ir mantendo a par com todas estas novidades regulamentares e legais que têm vindo a surgir e também com todas as estratégias que estão a ser desenhadas, não só como uma estratégia a longo prazo para a reabilitação energética dos edifícios, mas todas as estratégias que nos desenham um cenário para 2050.
Basicamente, este é o trabalho do município de Vila Nova de Gaia e da GAIUV, no qual nós temos vindo a trabalhar, mas que esperamos continuar a construir como algo que nos permita trazer notoriedade ao nosso trabalho e afirmar o município de Vila Nova de Gaia como uma referência a nível nacional e, naturalmente, a nível internacional. Dou por terminada a minha apresentação, fico também abro a possibilidade de poderem colocar questões caso entendam por necessário. Muito obrigada, Sra. Arquiteta Carla Pires. Eu esta terei que abster-me de comentar, porque naturalmente acompanho com grande proximidade o trabalho que a chefe de divisão dos serviços de inovação realiza. E passaria já e deixaria, portanto, a intervenção da arquiteta Carla Pires para eventuais questões mais à frente. Iria então agora naturalmente cumprimentar o engenheiro Gilberto Maris, que agora se junta a nós, chefe de divisão das relações diretas do Norte, portanto o homem que podia fazer shutdown nas relações onde nós estamos, e questionar no fundo se com o Decreto-Lei 162 de 2019, 25 de outubro, estão criadas as condições para que um pequeno grupo de produtores de energia renovável consiga consumir a energia e vender o excedente da energia solar fotovoltaica, e se caminhamos fundamentalmente para a produção e transação de eletricidade obtida localmente a partir de fontes renováveis, como há pouco disse o Estado, quer sejam as juntas de freguesia, quer sejam os municípios ou os regulamentos dos municípios, e portanto passaria-lhe agora a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, obrigado. Começo por agradecer o convite que nos foi formulado pela GaiaUrb, na pessoa do engenheiro António Castro. É para nós interesse sempre participar nestes eventos, porque é uma forma de publicitar as comunidades de energia e sim, respondendo à questão que coloca, é garantidamente a fase para passar a um outro nível no que toca à produção descentralizada e, neste caso em concreto, em relação às comunidades de energia renovável. Os municípios, e felicito mais uma vez aqui a GaiaUrb por ter tomado esta iniciativa e exatamente por considerar aqui neste Energy Day as comunidades de energia, porque os municípios têm um papel extremamente importante nesta fase inicial de todo este processo. Portanto, as comunidades de energia existem há algum tempo atrás, já existem há alguns anos. Nos países nórdicos, as comunidades de energia estão um bocadinho mais implementadas, mas toda esta nova dinâmica no que toca a esta nova fase das comunidades de energia está praticamente em paralelo, ou seja, a diretiva é de 2018, o nosso decreto-lei veio logo a seguir a transpor parcialmente a diretiva que entrou agora em vigor em 2019, ou seja, nós estamos aqui basicamente num ponto de uniformidade de avanços no que toca às comunidades de energia. Há aspectos aqui que o nosso país ainda está mais avançado no que toca às comunidades de energia, portanto, tradicionalmente não temos essa tradição tão enraizada, como disse há pouco, mas do ponto de vista da legislação, eu recordo que há países que ainda nem sequer transcreveram a diretiva, ou seja, ainda não têm uma definição do que é comunidade de energia, e isso de alguma forma cria entraves aos potenciais dinamizador das comunidades, mas não fugindo na questão do município, deixem-me salientar outro aspecto que é extremamente importante. Nesta fase inicial da criação das comunidades, é importantíssimo que, eu depois já vou à questão da definição e vou mostrar um bocadinho isso na minha apresentação, mas é importante que os municípios, e eu agora dou o exemplo da GaiaUrb, porque têm elementos que conhecedores no que toca à gestão de processos, à gestão de pessoas, conhecimentos técnicos, são, por excelência, um dinamizador naquilo que é o avanço, o início das comunidades de energia. E depois ainda existe aqui outro aspecto, que é
as comunidades de energia, e eu permitam-me usar aquela expressão que diz quem vai à frente, a candeia que vai à frente ilumina duas vezes, e aqui ou alumia duas vezes, e aqui é exatamente isso, ou seja, as primeiras comunidades de energia que estão a aparecer vão servir de alguma forma como referencial e modelo de confiança para aquelas que depois vão nascer a seguir, porque as pessoas depois vão querer saber como é que funciona, em que gestão, em que fase do processo estão, como é que os membros estão a aderir, quais são as preferências deles, ou seja, estas comunidades, portanto, todas as comunidades de energia vão ser importantes, obviamente, para tudo, para o que se pretende, e neste caso, no âmbito mais vasto, o plano o PNEC, portanto, de energia e clima, que é uma parte que vem complementar tudo o que está a ser feito lateralmente ou em paralelo, e estas comunidades de energia primeiras vão ter também essa responsabilidade, daí que os municípios são, por excelência, aquelas entidades que podem fazer a diferença. E não é por acaso, como eu mencionei há pouco, que os próprios municípios, as autarquias, vêm indicadas, vêm perfeitamente definidas na definição da comunidade de energia. Eu depois vou partilhar então a apresentação. E basicamente, como eu estava a dizer, portanto, as comunidades de energia são aqui um novo fator diferenciador naquilo que pode ser feito ao nível local e ao nível da produção descentralizada. No âmbito das comunidades de energia, queria salientar também o seguinte, portanto, os objetivos da comunidade de energia são proporcionar aos seus membros e às localidades onde operam benefícios ambientais, sociais e económicos. Portanto, aqui também a diretiva e o próprio Decreto-Lei 96/162 de 2019 faz referência a que, portanto, o benefício para a comunidade é social, é económico, em vez de lucros financeiros. Portanto, aqui, isto não quer dizer que uma comunidade de energia não tenha lucro. Claro que ela vai ter lucro, porque ela, para se manter no tempo e para ser viável, tem que ter lucro fruto da venda e da partilha de energia. No entanto, esse não é o fator fundamental. E porquê? Porque, e aqui também faz um bocadinho a ligação com a eficiência energética, porque muitas vezes os membros da comunidade conseguem, de alguma forma, dar mais valor e dar aquele sentimento de pertença a determinados aspectos que não são necessariamente os fatores económicos. Eu vou-vos dar um exemplo de uma comunidade de energia que foi estudada a este nível no Reino Unido, ou seja, eles, na altura, no âmbito da disponibilidade financeira que tinham da própria funcionamento da comunidade, naquele ano fizeram um parque infantil para as crianças da comunidade. E quando estudaram, quando questionaram os seus membros através daquele um dos motivos que de alguma forma os beneficiava, a maior parte deles falou desse parque infantil porque eles, quando saíam e quando iam para o trabalho e quando qualificavam o parque infantil e quando viam quando as suas crianças, ou mesmo aqueles que não tinham crianças, viam as crianças ali a brincar, eles olhavam para aquele bem que era deles e que foi fruto da comunidade como uma mais-valia, ou seja, exatamente esta questão do objetivo, exclusivamente a questão financeira, porque depois aqui a comunidade, portanto, e os membros saberão melhor do que ninguém o que é que os membros da comunidade privilegiam. E nessa medida, falei esta questão do parque, mas um aspecto
mais evidente, e fazendo a ligação, não posso falar das apresentações atrás, mas sim em relação às apresentações atrás também, pelo menos em relação ao tema, é que esta ligação também pode ser feita com a eficiência energética, porque então o que é que a definição que foi transposta para a legislação nacional refere? É uma pessoa coletiva com ou sem fins lucrativos, com base numa adesão aberta e voluntária dos seus membros, sócios ou acionistas, os quais podem ser pessoas singulares ou coletivas, de natureza pública ou privada, incluindo as pequenas e médias empresas, as autarquias locais, portanto, e é esta parte aqui que faço referência, que seja autónoma dos seus membros, mas efetivamente controlada por eles. Depois, falei nos objetivos, os membros têm, do ponto de vista da legislação e daquilo que foi transposto para a legislação nacional, são as pessoas localizadas, as pessoas ou as entidades localizadas na proximidade dos projetos e que com estes desenvolvam atividades relacionadas com estes, no âmbito, obviamente, da respectiva comunidade. Os projetos são detidos e desenvolvidos pelas comunidades de energia. Depois, fazer só aqui um pequeno enquadramento do ponto de vista da legislação. Portanto, nós temos a diretiva que é a 2018-2001, foi essa diretiva que parcialmente foi transposta para a legislação nacional, através do Decreto-Lei 62 de 2019. Este Decreto-Lei 162 estabelece, então, o regime aplicável ao autoconsumo. Portanto, é a partir daqui que, do ponto de vista jurídico, as entidades são criadas. Portanto, sem este Decreto-Lei, essa situação não poderia acontecer. Por exemplo, Espanha, aqui ao lado, tem essa definição de energia. Eu ia lhe pedir uma vez, porque a qualidade do áudio está, de facto, muito má. Imaginando que não tem responsabilidade nisso, mas ia lhe pedir só que terminasse, porque está mesmo muito ruído no áudio e, portanto, queremos ter uma nova oportunidade, e vamos ter certamente, porque o queremos ouvir com qualidade e até em termos gráficos, para debater este ponto, que só por si é um ponto para uma única conferência. Portanto, pedia-lhe só que terminasse assim num prazo de 1 minuto, e ficando aqui desde já a garantia que teremos que ter um outro momento onde vamos abordar este assunto que tanto nos interessa, e portanto que estamos neste momento num momento adiantado de análise para também entrarmos nas comunidades de energia. Portanto, um tema de todo interesse da nossa parte, mas com a qualidade de som que estamos a ter, torna-se difícil até percebê-lo e estar com atenção. Está bem? Pedia-lhe só 1 minuto para terminar. Muito bem. Eu vou disponibilizar a apresentação que farei de seguida e sim, espero então numa outra oportunidade e que as coisas corram melhor, podermos falar sobre este aspecto que interessa aqui a todos. Muito obrigado. Vou ouvir agora com melhor qualidade ou nem por isso? Sim. Engenheiro Rui Cardoso, Dr. João Galamba, se quiserem juntar-se. Não sei se já estamos todos. Agora sim. Estamos de facto a ter alguns problemas de áudio, portanto parece que não calhou apenas e só ao engenheiro Gilberto Maris, foi também a mim. Como estava a dizer, tem aqui algumas questões. Eu vou resumir até pelo adiantar da hora apenas uma ou duas e depois uma espécie de comentário que depois pretenderia ouvir o Sr. Secretário de Estado também sobre este assunto. Primeira das quais, eu diria que isto é um pouco mais fiscal, mas vou colocar porque poderá haver alguma informação que eu não a tenho. Por que não criar sistemas de apoio e benefícios fiscais para quem quer construir casas ecológicas e não poluentes? É urgente criar uma estratégia que incentive as boas práticas que respeitem o máximo possível o meio ambiente. Portanto, quem quer responder a esta pergunta? Sr. Secretário de Estado, talvez... Eu posso responder. Já existem, porque numa reabilitação urbana, quando se compra uma casa, se a casa, por exemplo, subir 2 níveis energéticos, pronto. Não, estava só a dizer que esses benefícios em parte já existem. Habilita a casa. Estão a ouvir?
Sim. Exatamente. É o que quando se compra uma casa e se reabilita a casa, se subir 2 níveis no certificado de IMT, sempre ia, e nos próximos orçamentos de Estado, a fiscalidade nesta área e os incentivos fiscais nesta área são da maior importância. Eu deixava apenas, diria apenas uma coisa que temos que ter presente, que é os benefícios fiscais, sobretudo num país de apoiar investimentos desta natureza. E porquê? Porque nunca nos podemos esquecer que 50% da população portuguesa não paga IRS por não ter rendimento suficiente. E, portanto, benefícios, por exemplo, em sede de IRS, são regressivos, ou seja, acabam por apoiar quem tem mais dinheiro, porque é quem paga IRS e quem pode beneficiar dessas deduções. Portanto, embora seguramente a fiscalidade é da maior importância e podem e devem ser dados passos nessa área, notava apenas que no IVA muitas vezes são difíceis de implementação e no IRS podem ser injustos, porque beneficiam sobretudo quem paga mais impostos, isso é quem tem mais dinheiro. Portanto, sem desvalorizar a questão da fiscalidade, que é da maior importância, ela obviamente deve estar ao serviço da descarbonização e deve ser uma aliada da transição energética, e na eficiência energética é particularmente importante a questão da fiscalidade, mas temos que ter em atenção que benefícios fiscais não chegam a todos os portugueses e excluem uma parte significativa, nomeadamente aquela que seria a principal destinatária de estratégias, por exemplo, de renovação de edifícios, de combate à pobreza energética. Portanto, sim, são importantes, mas não podemos olhar apenas para os benefícios fiscais, porque eles são regressivos e beneficiam, muitas vezes, quem não precisava desse benefício fiscal para fazer esse investimento já o fariam. Porque, de facto, como foi aqui dito, pelo menos na apresentação da ADN, de facto, os investimentos nesta área têm um retorno elevado. E nós devemos dar prioridade a criar condições para quem não tem condições para investir nesta área o possa fazer, e não tanto dar benefícios àqueles que já o fariam de qualquer maneira e que, portanto, não precisam de incentivos adicionais para o fazer, porque já hoje têm condições, tendo dinheiro e liquidez para fazer esses investimentos, tirar uma elevada rentabilidade desses investimentos. Portanto, temos que olhar para esta área com alguma cautela, mas, sem dúvida, os benefícios fiscais e a fiscalidade é muito importante, não só na eficiência energética e na realização dos edifícios, mas em toda a política energética. A política fiscal é da maior importância e deve estar alinhada com os objetivos de política energética, como é evidente. Muito obrigado. Tinha aqui também uma questão que é, talvez esta mais para o engenheiro Gilberto Maris. Qual é a figura jurídica associada às comunidades energéticas? Tem que ativar o microfone, engenheiro. Conforme, não sei se sabe um bocadinho que eu ouvir com uma qualidade mínima, a figura jurídica está definida. Consegue-me ouvir? Deixa-me ver. Consegue-me ouvir? Muito bem. A figura jurídica está plasmada, esta palavra é uma palavra de advogado, está definida no Decreto-Lei 162 de 2019. Essa figura jurídica transposição da eu posso responder, se não se ouvir eu posso responder. Se está destinado, faça-me um favor, porque realmente a qualidade... Ouve-se muito mal, eu respondo. A comunidade de energia deve ser uma pessoa coletiva, como estava a dizer o Gilberto Maris, está plenamente claro no decreto-lei, e, portanto, terá que ser constituída a comunidade de energia, portanto, tem que se constituir enquanto tal, e é uma pessoa coletiva. Eu queria só dizer aqui que há duas maneiras de o decreto-lei, como disse o Gustavo, o Gilberto, peço desculpa, o decreto-lei diz que a comunidade deve deter os meios de produção de energia, mas este deter pode ser visto de duas maneiras, e isto é da maior importância, porque imaginemos a Câmara de Gaia. A Câmara de Gaia, se quiser fazer uma comunidade de energia, tem duas maneiras de o fazer. Ou investe a própria Câmara de Gaia nos equipamentos,
instalando painéis fotovoltaicos, eólicas. Não esquecer que as eólicas não têm que ser aquelas coisas enormes, podem ser coisas pequeninas. Eu tive o ano passado em Málaga, e a Marginal de Málaga, por exemplo, está cheia de eólicas. Na Marginal são coisinhas pequeninas, nem percebemos que são eólicas, mas são, de facto. E são soluções muito interessantes para cidades. Obviamente, uma eólica grande no meio de Gaia dificilmente poderia ser instalada, mas eólicas pequeninas, e muitas nem têm baixo, cilindros que rodam sobre si. Nós já temos a nossa, não precisamos de mais. Mas, portanto, o que eu estava a dizer é, ou é a Câmara de Gaia ela própria investir nos painéis, por exemplo, através do seu orçamento. E depois aqui há várias modalidades, há até experiências giras de pessoas que estão, imaginemos, numa zona histórica onde é difícil a autorização para colocar painéis. Há projetos vários de a própria Câmara cede um terreno e onde depois esses moradores que não podem instalar painéis nos seus telhados podem recorrer a esse terreno, e depois há várias lógicas aqui, podem ser pagando, tornando-se uma espécie de acionista, ou seja, tem que pagar uma parte para... Há aqui várias modalidades, mas a Câmara pode investir diretamente, ou então pode recorrer a terceiros. Pode a empresa investir nos painéis, e depois na contratualização entre a Câmara Municipal de Gaia, por exemplo, e essa empresa, está incluída a amortização do investimento feito pela empresa. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Muitas vezes há câmaras que têm a capacidade financeira para fazer elas próprias o investimento, mas podem querer recorrer a terceiros para fazer por elas o investimento e depois contratualizar uma prestação de serviços. O decreto-lei permite ambas as versões. Portanto, não tem que ser a comunidade obrigatoriamente a fazer ela o investimento no momento inicial, no momento zero. Pode ser ao contrário, pode ser uma empresa que faz o investimento, contratualiza com a comunidade o modo, e como essa contratualização tem lá dentro uma amortização do capital, isso é compatível com o decreto-lei. Ou seja, isto considera-se que, apesar do investimento não ter sido feito pelo município, a título de exemplo, ter sido feito por uma empresa que instala os painéis e que depois contratualiza com o município, isso também é viável na lógica das comunidades. Portanto, nós quisemos dar a maior flexibilidade e a maior abertura para que cada agente interessado nesta área possa escolher um modo de investimento que mais se adequa ao seu perfil. Portanto, a Câmara de Gaia tanto pode ela própria instalar painéis nos edifícios que entender, ou fazer um concurso, por exemplo, público, onde tenta contratualizar isso ao melhor preço, e depois no contrato de fornecimento de energia, como está incluída a amortização do capital, considera-se que, embora a Câmara ainda não seja proprietária exclusiva desse, vai amortizando, e no final do contrato esse equipamento reverte para a Câmara, e portanto a legislação abarca essas duas modalidades, o que dá alguma flexibilidade no investimento. Ora, muito bem. Tenho aqui uma outra questão que eu presumirei que serão todas para o Sr. Deputado de Estado. Lamento, vai estar ao serviço ainda mais tempo. Os desafios são muitos. O Covid-19 servirá de catalisador? É uma questão. Houve algum sururu, digamos assim, no início da pandemia, sobre os impactos potencialmente negativos que a pandemia poderia ter no avanço de projetos desta natureza e no compromisso do governo e do país com a transição energética. A percepção que temos tido e no empenho do governo, passa-se o exato oposto. Como entendemos que a transição energética e todos os projetos que lhe estão associados, seja na renovação dos edifícios e na eficiência energética, seja nas comunidades, na instalação de nova produção, seja na mobilidade, tudo isto, nós entendemos que, sendo tudo isto uma oportunidade para o país, é momento não de desacelerar, mas de acelerar. Ou seja, nós agora temos não só a oportunidade de ter aqui um conjunto de projetos, de investimentos e de estratégias que dão grande segurança para Portugal em enfrentar a próxima década, sabendo que vai ter muito investimento, muito emprego e muita atividade nesta área, mas também agora queremos acelerar isto, porque entendemos que numa lógica de recuperação e de resposta ao Covid, esses projetos devem ser acelerados e não atrasados. Países como a Polónia já olham com mais apreensão e no momento de pandemia querem ser menos exigentes, querem apostar menos, mas Portugal tem de facto incentivos de natureza inteiramente distinta, e como para nós tudo isto é de facto um ganho, nós entendemos que a altura da pandemia é para acelerar, e a resposta que temos tido de empresas grandes, de empresas médias, a adesão que temos tido nos leilões e o entusiasmo que temos sentido em pedidos de reuniões e de audiências mantém-se, nos mereceu, e portanto estamos confiantes
que a transição energética e todos os projetos, e são mesmo muitos, acreditam que são mesmo muitos, grandes, médios, pequenos, no interior, no litoral, em grandes cidades, em pequenas cidades, de empresas, de autarquias, temos mesmo muita coisa aí a vir. O nosso objetivo é criar as condições para que eles possam ser acelerados e, portanto, que possam ser também um elemento fundamental na resposta a esta crise e na dinamização da economia e na aceleração e na saída da crise que todos ambicionamos e que estamos querendo, temos condições para fazer. Muito obrigado. Tenho aqui, se calhar, uma última pergunta também para não prolongarmos muito mais. Refere-se, portanto, da importância da economia circular na construção ou na reabilitação do edificado. Eu perguntaria ou faria esta questão ao engenheiro Rui Fragoso. A economia circular, como há pouco referi, é um dos pilares que a própria Comissão Europeia, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, apresenta como um aspecto transversal. No setor dos edifícios, é um setor que é, do ponto de vista dos materiais, relativamente intensivo, e, portanto, os materiais, a sua reutilização, são os pontos que são refletidos como a relação mais direta, mais evidente na economia circular. Mas depois existem outros aspectos ligados à economia circular, derivado dos edifícios terem um papel hoje numa integração de setores que fazem da economia circular um dos pilares. A estratégia para a economia circular acabou de sair também, a nível europeu. Portugal deverá também preocupar-se nesse alinhamento. A própria estratégia de longo prazo também dá umas pinceladas sobre como é que deve ser a procura da articulação dessas ações do ponto de vista da reabilitação com a procura da sustentabilidade ao nível dos materiais ecológicos do ponto de vista da perspectiva global, circular, a perspectiva então de sustentabilidade. E, portanto, é de esperar que as ações concretas que a operar materializar não serão tão verticais, tão explosivas, mas terão esta circularidade incluída. Bem, muito obrigado. Agora, eventualmente, para terminar, e como há pouco lhe referia mais a título de comentário, eu diria que esta é uma área extremamente estimulante, onde as nossas intervenções se baseiam num denominador que é comum, que são as pessoas, que têm um ponto de vista de intervenção muitas das vezes demasiado técnico ou invisível. Mas que em termos práticos consegue conjugar vários fatores positivos. Isto é, se do ponto de vista de investimento consegue ser um investimento ainda assim, um investimento rentável, portanto económico e financeiramente rentável, é também benéfico do ponto de vista social e também, acima de tudo, benéfico do ponto de vista do meio ambiente. Acredito que tenha lutado de início contra um descrédito inicial, com uma crença ou uma descrença, no caso, na própria tecnologia, que não era suficientemente madura e que aos dias de hoje ultrapassou todo esse passado e se assume verdadeiramente como estratégico para o nosso país. Portanto, parece-me que é uma área com elevada visibilidade. E se verdadeiramente já ouvi, se há dinheiro para investir, e corrija-me o Sr. Secretário de Estado, se há dinheiro para investir é realmente nesta área, correto? Sim, se há coisa se há coisa que nós já tínhamos era verbas para investir nesta área. Por exemplo, na eficiência energética tínhamos, fosse no POCEUR, fosse nos POs regionais, os POs regionais para a administração local, o POCEUR para os POs regionais para a administração local e para as empresas, o POCEUR para a administração central. Já tinham verbas, por exemplo, muito significativas para a eficiência energética e estamos convencidos que agora, com todas as notícias que têm vindo da Comissão Europeia, de reforço muito significativo do quadro financeiro, se vier a ser aprovado, e acreditamos que sim, teremos todas as condições financeiras para financiar estes projetos e, portanto, para pô-los no terreno. A grande parte dele de fundos europeus, seja fundos europeus geridos diretamente pela Comissão Europeia, onde, por exemplo, há linhas para financiar projetos de unidade de energia, seja fundos da Comissão Europeia geridos por Portugal, os chamados fundos europeus, os fundos estruturais que os programas operacionais em Portugal gerem. Haverá, de facto,
financiamento para isto. Mas também é importante dizer que, por exemplo, muitos dos investimentos em autoconsumo, sobretudo os mais simples e tradicionais, têm períodos de pagamento muito curtos, portanto o retorno do investimento é feito em 4, 5 anos e, portanto, mesmo não havendo apoios, para quem tenha capacidade de investimento, é um investimento que vale a pena mesmo sem apoios, ou seja, ele é rentável. Quem ponha um painel fotovoltaico paga o painel fotovoltaico em 4 anos, 5 anos. E depois, obviamente, aquilo dura 20. Portanto, depois tudo o resto é ganho. Portanto, são investimentos de facto rentáveis, como foi dito aqui há pouco. Obviamente que queremos criar as condições para que quem tenha menos condições para investir o possa fazer. Queremos criar condições também para que elementos mais inovadores, onde a rentabilidade dos investimentos não seja tão imediata, aí sim haja lugar à utilização de fundos, que existem para isso mesmo, e, portanto, estamos convencidos de que estão criadas as condições, ou serão criadas as condições, para termos um enquadramento legal, regulatório, administrativo e financeiro adequado para que isto arranque e arranque a sério. Antes de terminar, queria só, se a GAEURB não me levar a mal, lançar mesmo um desafio à Gaia, ao seu município e à GAEURB, de desenvolverem estes projetos. Não os desenvolvam pensando pequenino, pensem em grande, ou seja, desenhem-nos de forma ambiciosa, incluam neles dimensões de inovação. Há muitas empresas, Portugal tem uma vantagem, é suficientemente grande para ter visibilidade e é suficientemente pequeno. As suas cidades são suficientemente pequenas para que elas próprias possam tornar em laboratórios de teste. E é uma grande oportunidade, muitas vezes, projetos que desenvolvem, por haver empresas interessadas em querer testar tecnologias e soluções inovadoras, porque são muitas vezes estes projetos a nível local, onde essas soluções podem e têm de ser testadas. E, portanto, também é uma oportunidade para municípios atraírem inovadores, empresas inovadoras, tecnologias inovadoras, soluções que ainda não foram testadas e que têm a oportunidade em projetos arrojados e inovadores de terem ali um campo de testes. E, portanto, é mesmo... não se sintam pressionados, mas é um desafio que lançamos a GAI e a todos os municípios portugueses. Pensem em grande, pensem em projetos arrojados, pensem em projetos integrados com muitas dimensões de habitação, de mobilidade, de armazenamento, de produção de energia, produção de hidrogênio, ou seja, temos a legislação que acomoda isso e temos condições financeiras com diferentes fundos para depois dar o suporte financeiro para que esses projetos sejam postos no terreno. Portanto, pensem em grande, nós estamos cá deste lado para vos ajudar no que for necessário, seja a DGEC, seja também a ADEN, que terá um papel muito importante em tudo isto, seja a ERSE, nós estamos aqui para ajudar e o nosso objetivo é mesmo que Portugal, através dos seus municípios, das agências regionais de energia, pensem e desenvolvam projetos de energias renováveis diversificados que permitam a Portugal tirar partido da legislação inovadora que temos e que permitam também, obviamente, aproveitar os apoios financeiros que estarão disponíveis, quer em Portugal, quer na União Europeia. Muito obrigado a todos. Eu creio que o desafio foi lançado e posso lhe dizer que estamos todos muito comprometidos em fazer parte dessa transformação das nossas cidades, das nossas regiões. Senão também não faria de forma tão veemente este desafio. É por saber exatamente que desse lá tenho quem acolha estes apelos, pois faço. Se tivesse dúvidas, não os faria. Ainda bem, e nós vamos acolher certamente e dizer-lhe que há uma outra energia que é renovável e, de certa forma, que é inesgotável, que é a vontade de fazer mais e melhor, e posso-lhe dizer que da nossa parte irá contar certamente com essa vontade de mudança de paradigma energético e, no fundo, também para a melhoria da qualidade dos serviços, porque, no fundo, somos uma empresa municipal, servimos, e Vila Nova de Gaia é o terceiro maior município do país e, portanto, o nosso objetivo é servir os nossos municípios e disse bem, pensar grande, de forma sustentável, não ter receio, questionar quando não temos a certeza. Eu disse isso há pouco tempo ao engenheiro Gilberto Maris, no sentido de quando estivermos a construir numa fase mais avançada da nossa própria comunidade de energia, vamos abordar naturalmente a Direção-Geral de Energia e Geologia e deixar aqui naturalmente o compromisso de forte articulação com o Sr. Secretário de Estado, que espero tê-lo em breve, quando as condições assim o permitirem, quer seja no lançamento de uma comunidade de energia ou eventualmente no posto de hidrogênio, o que houver mais rápido que tivermos, mas que será certamente um sinal que nós estamos todos a evoluir em conjunto,
temos todo o ecossistema favorável, a tecnologia está cá, o conhecimento está cá, portanto eu acredito que estamos suficientemente sustentados para dar esses passos corretos. Muito Não bem. sei se intervir. Então vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Portanto, agradecer mais uma vez aos oradores, a todos os que participaram e que assistiram ao evento, aos técnicos da GAIURB que apoiaram também e que estiveram aqui presentes estas 2 horas. Nós fizemos questão de fazer isto cá fora, num espaço que é emblemático e que eu não vou descrever, que convido-vos a visitar, que são as nossas instalações, muito próximo do Convento de Corpus Christi, e portanto daqui a pouco estamos sem luz, teremos mesmo que terminar. Muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado também. Muito obrigado. Obrigado. Até à próxima.